vontade no seu tempo. Bom, mais uma vez, bom dia a todos e todas. Eu espero que vocês estejam bem nesta manhã de segunda-feira. Sempre uma satisfação começar a semana com vocês. Espero que esteja todo mundo bem do ponto de vista físico, mental, enfim, espiritual. E hoje, bom dia, Graziele, tudo bem, querida? Hoje nós vamos introduzir a nossa disciplina. Aliás, nós já fizemos isso na aula passada, né? A nossa aula passada foi uma apresentação da disciplina e eu entrei em alguns aspectos do que trata a ciência política e a teoria geral do Estado. Eu dei umas pinceladas, eu dei alguns spoilers, né? Bom dia, Francisco. Mentalmente tá difícil, né, Stefano? Eu sei, meu querido. É complicado mesmo. Mas, enfim, mentalmente tá realmente difícil. Mas, mais uma vez, eu tô aqui, o que eu puder fazer por vocês, faço, tá certo? Tanto que, enfim, eu tento deixar as aulas um pouco mais leves, não tão maçantes, né? Infelizmente, meu raio de atuação é limitado, mas vamos endurecer o pescoço e seguir, viu, Stefano? Venceremos. Vai passar, uma hora passa. Bom dia, Iago. Então, primeiro, nós estamos no dia 8 de março, certo? Dia 8 de março tem muito a ver com nossa disciplina. Muito a ver. Não na nossa aula. Isso, querido. Vamos nessa, viu, Stefano? Não em relação à nossa aula de hoje, mas no decorrer dos nossos encontros e da própria disciplina, vocês vão ver que o significado histórico do 8 de março está muito presente na dinâmica da própria ciência política. Não tão da teoria geral do Estado, mas mais da ciência política. Primeiro, porque 8 de março, Dia das Mulheres. O que acontece hoje é uma tentativa, hoje desde sempre, é uma tentativa de ressignificar as verdadeiras representações do 8 de março. Por exemplo, eu sou advogado, durante muito tempo eu estive em comissões da OAB, e durante muitos anos, eu espero que a OAB não venha fazendo mais isso, mas durante muitos anos a OAB comemorava o 8 de março oferecendo dia de beleza para as advogadas. Dia de beleza, ó, no seu dia da mulher, você vem para cá e você vai ter uma limpeza de pele, você vai ter uma hidratação nos cabelos, você vai ter as suas unhas pintadas e você vai sair daqui muito bonita. O que isso significa se nós formos analisar a essência dessa iniciativa? Óbvio, é uma expressão de algo muito maior. Mas se nós puxarmos o novelo, nós vamos ver que a essência de iniciativas como essa, que não se restringe ao OAB, mas se expressa nas mais diversas ocasiões e espaços institucionais na sociedade, vai ver que nós temos uma tentativa, ainda que inconsciente, de apagar o significado histórico das origens do 8 de março. Estudem sobre onde surgiu o 8 de março. Surgiu da reivindicação de mulheres no início do século XX sobre direitos civis e trabalhistas, sobre direito de voto. Chicago e Nova York, Chicago, salvo engano, fábricas foram incendiadas com mulheres dentro, mulheres que protestavam por direitos civis e direitos trabalhistas. Fábricas foram incendiadas com mulheres dentro desse contexto de luta e organização das mulheres. O Partido Socialista da América, em 1910, também fez marchas e passeatas em prol do direito ao sufrágio universal. Mulheres não votavam. E também direitos trabalhistas e sociais. Então, o 8 de março surge nesse contexto histórico, num contexto de luta e mobilização das mulheres. Quando há uma iniciativa no sentido de colocar este dia como um dia de celebração superficial, de beleza, de banho de loja, de banho de beleza, o que nós estamos tentando fazer, o que se está tentando fazer é apagar o significado histórico de uma data extremamente relevante, importante nos acontecimentos no decorrer do século XX. Foi a partir da mobilização das mulheres no início do século e no final do século XIX, talvez quem assista, tem algumas séries que tratam disso, né? Tem um filme As Sufragistas, tem também uma série bem bacana, mais antiga, Downton Abbey, que trata disso também. Um filme do ano passado que trata um pouco disso também talvez vocês tenham assistido, uma produção da Netflix, Enola Holmes, que fala da irmã mais nova do Sherlock Holmes, a irmã adolescente dele, que inclusive é a léguas na frente dele, né, do ponto de vista da politização. Talvez vocês tenham assistido a ela.
Viu, Vitória? Eu cheguei a escrever sobre esse filme. Depois eu posso até passar o artigo que eu escrevi para vocês, um artigo de opinião. Mas, enfim, nós temos um acúmulo de lutas históricas das mulheres no início do século XX, que foram fundamentais, por exemplo, para que em 1932, em 24 de fevereiro de 1932, fosse aprovado no Brasil um código eleitoral que previsse o direito de voto da mulher. Não foi do nada. Se em 1932 nós tivemos no Brasil direito a voto, foi por causa de um acúmulo de lutas históricas de mulheres mobilizadas. Partidos, sindicatos, organizações das mais diversas naturezas. Então, é importante que nós não percamos o horizonte histórico do dia 8 de março. Olhando para o passado, entendendo o significado histórico desta data e suas origens, nós podemos traçar nossos horizontes, nós podemos traçar os nossos caminhos, mas sem perder jamais esse significado, que é o verdadeiro significado. Foi uma data que foi construída à custa de muito sangue, de muita mulher morta, no caso específico das mulheres sem tocar o fogo na fábrica com as mulheres dentro. As mulheres estavam reivindicando por mais direitos. Simplesmente. Então, gente, por favor, obviamente, parabenizo a todas as mulheres pelo seu dia. Inclusive, o Café da Manhã da Folha de São Paulo de hoje trata sobre a sobrecarga das mulheres no período da pandemia, que o ciclo, a jornada de trabalho das mulheres é muito mais pesada que os homens, levando em consideração que tem um aspecto patriarcal, machista, cultural, que coloca as mulheres como responsáveis pelos cuidados da casa. Então, uma pesquisa interessante que a maioria dos homens, 44% dos homens, isso está no Café da Manhã da Folha de São Paulo de hoje, 44% dos homens, eles acreditam que dividem igualmente as tarefas de casa com as mulheres. Quando você vai ver, o percentual de mulheres que acreditam nisso é muito menor. Ou seja, tem alguma coisa errada. E não é com as mulheres, definitivamente. Então, de todo modo, parabenizo a todas por seus dias e aproveito para realçar que não percam o significado histórico desta data. Não é uma data de banho de beleza. É uma data que foi construída à custa de muitas vidas, de muita luta, de muito suor, de muita mobilização. Lá para o final das nossas aulas, nós vamos estudar grupos de pressão e podemos retomar esse tema com mais calma. Então, bom dia, Maria Emília. Bom dia a todos e todas que entraram depois. Bom dia, Aniel. Bom dia, Arthur César. Bom dia, Arthur Henrique. Bom dia, Heriberto. Bom dia, Maria Emília. Bom dia, Natália já não foi a primeira a entrar, né? Enfim. Bom dia, Viviane. E sigamos. Bom, gente, hoje nós vamos ver a nossa introdução, né? Na aula passada eu adiantei alguns aspectos. Hoje eu vou dar prosseguimento a esses aspectos. Eu coloquei na nossa plataforma Teams mais uma obra que eu vou utilizar no decorrer da nossa disciplina. Eu estou colocando aqui no chat o nome dela. É uma obra, Elementos de Teoria Geral do Estado, da Dalari. Dalari é um grande jurista da Universidade de São Paulo. Eu, particularmente, tenho algumas discordâncias em relação a ele, mas é uma obra que, no geral, dá para se aproveitar bastante coisa. Está disponível a vocês em PDF. Se vocês forem das antigas como eu não sei, nem sou tão das antigas assim, mas se vocês são daquelas pessoas que gostam de cheirar livro, acho que vocês encontram fácil na internet para comprar, ou na nossa biblioteca física tem esse livro lá. Mas, se bem que nesse período, quem puder ficar em casa, quem tiver condições de ficar em casa, fique. Eu recomendo justamente conseguir achar o PDF e disponibilizar para vocês, para evitar que vocês tenham que se locomover fisicamente até a biblioteca. Então, bom, a Teoria Geral do Estado e a Ciência Política, como nós vimos na aula anterior, são duas disciplinas. Só que aqui nós estamos vendo duas em uma. A Teoria Geral do Estado ela é uma disciplina, a ciência política é outra. Seus objetos de estudo, muito embora tenha alguma coisa de intersecção, muito embora haja uma certa confluência de seus objetos de estudo e pesquisa, são disciplinas diferentes. O que nós estamos vendo aqui, no entanto, são as duas disciplinas estudadas de forma conjunta, e a partir dessa junção nós vamos
tentar compreender o que é uma disciplina a partir de outra, levando em consideração que possuem muitos pontos em comuns. Mas antes, é importante que nós entendamos o que é ciência, de modo geral. E para isso... Bom dia, João! E para isso eu me valho da obra do professor Paulo Bonavides, que está disponível em PDF para vocês. Mostrei para vocês na aula passada, não está aqui perto, enfim. Então, segundo Aristóteles, vocês, se não já estão estudando, se não já estão estudando, deverão estudar Aristóteles com o professor Carlos André na disciplina de filosofia. Segundo ele, você define ciência como algo que tem por objeto os princípios e as causas. Nós temos uma definição mais genérica, uma definição mais abstrata de ciência. Algo que tem por objeto os princípios e as causas. E isso, a partir dessa definição, a gente consegue aplicar esse conceito nas mais diversas áreas e ciências. Princípios e causas, por exemplo, nas ciências sociais, nas ciências humanas, nas ciências exatas, nas ciências da natureza. São Tomás de Aquino, por sua vez, também filósofo, um grande teórico da teologia e da filosofia na Idade Média, diz que a assimilação, que a ciência pode ser definida como a assimilação da mente dirigida ao conhecimento da coisa. Kant, por sua vez, Kant, filósofo que precedeu a Revolução Francesa, muito embora o grande artífice, o grande teórico da Revolução Francesa seja Rousseau, Kant, ele tem sua contribuição, muito embora não seja uma contribuição tão decisiva como a de Rousseau. Bom, Kant, vocês vão ver estudar Kant também, eu fico tentado a entrar na filosofia, mas não é nossa disciplina, embora eu seja um particular devorador desses autores, eu tenho que me segurar para não entrar na disciplina de Carlos André, né? Kant define ciência como toda a série de conhecimentos sistematizados ou coordenados mediante princípios. Você vê com uma definição semelhante a de Aristóteles. Após Kant, os positivistas, e o positivismo diz respeito a uma doutrina filosófica que se expressa no direito. Vocês vão estudar isso em Introdução ao Estudo do Direito. O positivismo se expressa no direito por meio de um cara chamado Hans Kelsen. Ricardo pergunta, qual o objeto do estudo da ciência política? Vi definições desse objeto diferentes na web. A gente vai entrar nisso já, Ricardo. Daqui a pouco. Há definições diferentes mesmo. Inclusive, a definição do nosso material do Blackboard não é tão semelhante, não é tão igual à definição do Paulo Bonavides, né? Mas eu estou com o Paulo Bonavides, obviamente. Então, pós-Kant, os positivistas, eles definiam ciência como conhecimento das relações entre as coisas, fatos e fenômenos, quando ocorre a identidade ou semelhança, diferença ou contraste, coexistência ou sucessão nessa ordem de relações. Percebam que, muito embora sejam autores diferentes, há uma coluna vertebral que liga as suas definições gerais sobre ciência. No positivismo, ou nessa corrente filosófica, que tem como seu principal expoente um cara chamado Auguste Comte, inclusive trocou correspondências, era amigo pessoal de Nízia Floresta, o potiguar Nízia Floresta. Auguste Comte é o grande teórico do positivismo, e essa perspectiva não dá para entrar no que é positivismo, né? Infelizmente, porque isso é matéria da filosofia, e positivismo por si só são várias aulas. Mas, de todo modo, positivismo, uma das tendências do positivismo é você tentar representar os fenômenos sociais e fenômenos naturais por meio de leis gerais. Você estabelece leis gerais de funcionamento, que, ao meu ver, é uma perspectiva do ponto de vista equivocado. Se estamos falando de ciência, não dá para você colocar leis pré-determinadas que regem o universo ou o que quer que seja. Essa é uma perspectiva do positivismo que, enfim, não dá para nós entrarmos aqui com detalhe, porque é relativamente complexo. Nossa aula já está quase na metade. Então, segundo o positivismo, há 4 ciências fundamentais. A físico-química, que estuda os fenômenos do mundo inorgânico. A biologia... Bom dia, Elaine. Fique à vontade, querida. A biologia, que estuda os fenômenos do mundo orgânico. A psicologia, que estuda os fenômenos do mundo psíquico. E a sociologia, que estuda os fenômenos do mundo social. Então, vocês percebam que, por exemplo, na ciência físico-química, a combustão, processo de combustão de uma folha,
uma folha de árvore, é o mesmo aqui no Brasil e o mesmo no Japão. Bom dia, Catione. Da mesma forma, a reação da chuva, a reação química da chuva com o solo, da água quando entra em contato com o solo, é a mesma no Brasil, onde quer que seja, em qualquer lugar do mundo, dado algumas variações, obviamente, mas, em modo geral, as reações são as mesmas. Há algo de semelhante na biologia, tá entendendo? Há algo óbvio, dadas algumas variações climáticas, algumas condições normais de temperatura e pressão, algumas variações, mas, de todo modo, nas ciências físico-química e biológicas, nós temos um fenômeno científico que se reproduz de forma semelhante ou igual em qualquer lugar do mundo. O mesmo acontece nas ciências exatas e humanas. Nós estamos, aliás, perdão, nas ciências humanas, nas ciências sociais em particular. Porque, veja, nós estamos estudando o fenômeno histórico do Estado. E o fenômeno histórico do Estado, ele tem várias variações no espaço e no tempo. Tem muitas variações no espaço e no tempo. Se organizava de determinada maneira na China, na Europa Ocidental, na África, na Ásia, na América Latina, enfim. Então, nós estamos estudando fenômenos históricos que variam no espaço e no tempo. E a ciência política, obviamente, como estuda as relações sociais e políticas dentro da teoria geral do Estado, dentro de organizações políticas, institucionais e sociais, essas relações também variam, como nós vamos ver daqui a pouco. No caso, a ciência referente à sociologia é responsável por estudar os fenômenos do mundo social. Nós temos aqui também uma relação muito próxima entre a teoria geral do Estado e a sociologia. Inclusive, se nós pegarmos os campos científicos, a teoria geral do Estado e a ciência política, eles estão na sociologia. Se nós pegarmos os cursos de ciências sociais, por exemplo, é comum que tenha uma disciplina de teoria de ciência política dentro dos cursos de ciências sociais. Aqui o slide está um pouquinho pequeno, mas vamos lá. Esse exemplo do Paulo Bonavides eu acho bem interessante. Eu reproduzo aqui novamente nesse slide. Né? Ciências da natureza, o enxofre e o oxigênio, as reações químicas são iguais independente do local do mundo. Já o fenômeno social e político, ele é mutável no espaço e no tempo. As instituições, com o passar do tempo, elas mudam. Vejam só o Senado. Percebam. Uma dinâmica que é interessante que vocês assimilem é a seguinte. Não importa qual o tempo histórico que nós estejamos estudando. Todo o tempo histórico, todos os teóricos, todas as ideologias hegemônicas ou prevalecentes em seus determinados tempos históricos tentam colocar suas formas como ahistóricas. E o que significa ahistóricas? Como formas que sempre existiram, como formas que se colocam como dadas e imutáveis. Se você estivesse na Idade Média e chegasse para um senhor feudal questionando, você fosse um servo ou uma serva, estivesse plantando e questionasse as instituições próprias das relações produtivas do feudalismo, a corveia, as relações de suzerania e vassalagem, certamente o senhor feudal lhe diria: essas relações sempre existiram, não tem como mudar. Da mesma forma, na antiguidade, nas sociedades escravocratas, se nós pegarmos a Grécia, a Roma Antiga, se você fosse questionar as relações de escravidão, novamente, os senhores de escravo e os ocupantes dos altos postos da burocracia, das formas rudimentares de organização do Estado dessa época, certamente diriam para vocês: não há o que questionar, a escravidão sempre existiu. Se vocês fossem um morador da Europa Ocidental entre os séculos XV e XVIII e questionasse a monarquia absolutista, tanto que temos um filósofo da monarquia absolutista, que é o Thomas Hobbes, vamos estudar isso daqui a pouco, ou mesmo mais para frente, nas nossas próximas aulas. Se vocês fossem questionar as formas de organização política da monarquia absolutista, o rei que concentra tudo, tal, o rei que julga, o rei que executa, administra, o rei que legisla, certamente vocês iriam ouvir: não tem o que questionar não, cara, isso aqui é eterno, isso aqui sempre existiu. Ou seja, as formas políticas e sociais de seu tempo histórico, de seus tempos históricos, costumam ser colocadas como formas eternas, quando não são.
quando não são. O mesmo acontece em relação a hoje, gente. O mesmo acontece em relação a hoje. Não é diferente. Não é diferente. Da mesma forma que as formas políticas e sociais do feudalismo, do escravagismo, da monarquia absolutista se colocavam como históricas, como eternas, o mesmo acontece em relação às formas da democracia liberal e do modo de produção capitalista. Meu enfoque aqui é histórico. É histórico. As formas do modo de produção capitalista e as formas da democracia liberal se colocam como eternas, da mesma forma que se colocavam as formas das monarquias absolutistas, da mesma forma que se colocavam as formas das relações produtivas do feudalismo, da mesma forma que se colocavam as formas das sociedades escravocratas próprias da antiguidade. Tem uma série muito fantástica da Netflix, tem um docudrama, que mistura documentário e drama. Não sei se vocês estão familiarizados com esse formato, né? É uma série de história que tem comentários de pesquisadores, pesquisadoras, professores e professoras de história, e ao mesmo tempo tem atores e atrizes interpretando os fatos históricos. É a ascensão do Império Otomano. Essa série conta o processo, fala sobre o processo, é uma produção da Netflix, gente. Fala sobre o processo de queda do Império Romano do Oriente, porque em 5 depois de Cristo cai o Império Romano do Ocidente. Só que havia outro Império Romano, o Império Romano do Oriente, com sede em Constantinopla, o Império Bizantino. E esse Império Romano do Oriente, ele dura aproximadamente 1000 anos. Ele vai do século XV, do século V ao século XV, quando os turcos otomanos, liderados por Maomé II, derrubam Constantinopla, derrubam o Império Romano do Oriente, e a partir desse evento dá-se início à Idade Moderna, o fim da Idade Média e o início da Idade Moderna. Os turcos otomanos, eles ficaram sob o domínio da região até a Primeira Guerra Mundial, ou seja, até o início do século XX. Do século XV ao século XX, viu? Ou seja, façam as contas aí, quanto tempo tem? 500 anos? 600 anos? Mas, enfim, tem uma questão bem interessante na série que mostra o processo de resistência de Constantinopla, os turcos otomanos pressionando, o Maomé II, né, tinha 21 anos na época, inclusive. Tinha uma corrente, porque Constantinopla, acho que foi alguém da nossa turma comentou na aula passada, Constantinopla fica onde hoje é Istambul, na Turquia. Istambul fica eu não sei dizer como é que é o nome geográfico disso, não é península, nem é Bahia, mas há uma entrada de rio, uma entrada do mar em Istambul. É tipo uma Bahia, mas não é Bahia o nome. É algo semelhante a uma Bahia, só que Bahia é mais circular, não é? No caso, é uma entrada de mar que é mais estreita. E essa entrada de mar é chamada de Chifre Dourado, The Golden Horn, né? E durante 700 anos eles tinham uma corrente. Constantinopla, né, o Império Romano do Oriente, tinha uma corrente que protegia, uma corrente, no caso, uma corrente física, que atravessava essa entrada e protegia Constantinopla da entrada de embarcações inimigas. Nicolas fala, Estreito de Bósforo. Obrigado, Nicolas. Que protegia a entrada de embarcações inimigas nesse estreito. E Cartago já é outro papo, viu, João? Cartago é norte da África. A gente está aqui mais para o Oriente Médio. Mas, enfim. Então, essa corrente protegia a entrada de embarcações inimigas em Constantinopla. Essa corrente tem 700 anos. Durante 700 anos, embarcações não entraram. Constantinopla foi protegida de ataques por meio de ataques marítimos por essa corrente. Então, nós temos 700 anos. Um negócio, um objeto físico. Então, vocês percebam que, se nós considerarmos que a primeira geração de burgueses e burguesas, de burgueses, no caso, dentro da história, nasceu no século V, aliás, perdão, no século XV, século XV para o XVI, e veio se consolidar, e veio tomar o poder no século XVIII com a Revolução Francesa, e veio consolidar seu poder político no século XX, a partir das idas e vindas revolucionárias do século XIX, nós temos aqui o quanto? Nós temos 300 anos da Revolução Francesa para cá. Não sei nem fazer conta, 1789 para cá.
nós temos 300 anos aproximadamente, 250, enfim, façam as contas, 270, não sei fazer conta, gente, sou de humanos, em que a burguesia fez com que as formas políticas correspondentes ao seu poder econômico se tornassem hegemônicas, no caso, por meio da democracia liberal. Antes, era a monarquia absolutista, onde as classes dominantes não eram a burguesia, era a aristocracia e o clero. A gente vai estudar isso quando estudarmos sobre reforma e revolução. Certo? Enfim, eu fico entrando, mas... Então, vamos lá. A ciência política, ela estuda as relações sociais no espaço e no tempo. A área de humanos sabe calcular, professor. Renato, eu não sei não. Eu posso ser de humanos, mas eu sou péssimo com conta até hoje. Então, o Senado em Roma, é o mesmo Senado de hoje? Não é. A organização Senado em Roma, o Senado romano, onde Júlio César leva as facadas, não é o mesmo de hoje. É uma instituição política de Roma e é uma instituição política de hoje que levam o mesmo nome e tem algumas relações semelhantes, mas não são a mesma instituição. Não são as mesmas instituições. A ciência política cabe estudar isso. As relações sociais, institucionais e políticas nesse contexto das organizações do Estado. Nós temos o Estado romano, nós temos o Estado hoje, as formas de organização do Estado hoje. Cada forma de organização do Estado tem as suas instituições políticas e as suas relações sociais. A ciência política estuda isso. Então, o que é que diz Paulo Bonavides? A teoria do Estado, como é que ele define... ele fala, Paulo Bonavides, ele diz que a ciência política é impossível o reconhecimento de leis fixas, uniformes e variáveis. Ou seja, é aquilo que acabamos de falar, as relações sociais que se cambiam no espaço e no tempo. Já a teoria geral do Estado diz respeito ao estudo do Estado, englobando seus elementos, povo, território, poder soberano, além dos princípios que orientam a organização, estrutura e a natureza do poder e seu exercício. Nesse contexto, a ciência política estuda a atividade política em sua perspectiva histórica. É interessante que Paulo Bonavides ele faz questão de falar uma coisa fundamental, que a impossibilidade em que fica o observador, o cientista político, o estudioso, de neutralizar-se perante o fenômeno que estuda. Eu trouxe aqui o exemplo de Tocqueville, em 1848. Gente, a nossa disciplina é tão rica. Essa aula de hoje, é tanto assunto que eu fico aqui, chego angustiado, porque eu gostaria de falar com detalhes para vocês. Vou ter que dar um rasante aqui. Em 1848, em 24, percebe que eu falei 24 de fevereiro duas vezes, né? 24 de fevereiro de 1932, promulgação do primeiro Código Eleitoral no Brasil, que previu o voto feminino. As mulheres passaram a votar no Brasil em 24 de fevereiro de 1932. E em 24 de fevereiro de 1848, houve a chamada Segunda Revolução Francesa. Também, não, assim, por pura coincidência, é meu aniversário, né? Por isso que eu decoro a data. Em 24 de fevereiro de 1848, aconteceu a Segunda Revolução Francesa, em que o rei Luís Filipe foi destronado. E a partir de uma luta que conjugou os interesses da classe trabalhadora e da burguesia, eles conseguiram derrubar a monarquia. Em 24 de fevereiro de 1848. Só que em junho do mesmo ano, houve um massacre em relação ao operariado. E nesse contexto de crise, quem assume o poder é um cara chamado Luiz Napoleão, que, como o próprio nome diz, era parente de Napoleão Bonaparte. Era sobrinho de Napoleão, que, se valendo do nome de Napoleão, conseguiu ser eleito. Em 1852, esse cara dá um golpe. Mas a questão é, Luiz Bonaparte era um desqualificado, era um idiota, não fazia um ó com uma cunha, fazia um ó com uma quenga, se desse uma quenga de coco para ele, não fazia um ó. Se você colocasse aqueles brinquedinhos que você tem que encaixar o quadrado no quadrado, o triângulo no triângulo, ele certamente pegaria o triângulo e tentaria encaixar no quadrado. Um desqualificado, não sabia, falava besteira pra caramba, enfim. Mas ele conseguiu ser eleito presidente. E esse, da França na época. E esse momento histórico, os movimentos das placas tectônicas da política que fizeram com que um desqualificado como Luiz Bonaparte assumisse o poder na França, é analisado por dois autores diferentes, com duas perspectivas diferentes. Um deles é
o Alexis de Tocqueville, nesse livro aqui, Lembranças de 1848, em que ele era do Partido da Ordem, que é um partido conservador, e ele faz a análise dos eventos históricos que levaram o Luiz Napoleão ao poder a partir da sua perspectiva de classe, e um partido conservador, um partido aristocrático. E esse livro é bem interessante, é um clássico, Lembranças de 1848. Essa mesma situação é analisada por outro autor em outro livro, numa análise que eu considero muito mais arrojada, porque analisa de fato como se movimenta, como os reais movimentos da política e da economia que fizeram com que esse desqualificado chegasse ao poder, que é este livro aqui, O 18 Brumário, de Luiz Bonaparte, de Karl Marx. São dois autores diferentes que analisam os mesmos fatos e as mesmas circunstâncias históricas sobre outras perspectivas. Eu acho, é um exemplo do que Paulo Bonavides acaba de falar, que o estudioso, uma pessoa que presencia a história, ela não é impossível se neutralizar diante dos fatos e acontecimentos que estão acontecendo diante do seu nariz. Então, o Tocqueville ele tem uma posição e o Marx tem outra. Muito embora ambos tratem dos mesmos fatos históricos, das mesmas circunstâncias históricas. Dois livros fantásticos, viu? Dois livros fantásticos, inclusive. O 18 Brumário, inclusive, eu trabalho com ele, já escrevi sobre ele, usei na minha dissertação de mestrado. Bom, ciência política, como é que Paulo Bonavides define ciência política, viu, Ricardo? É a ciência que tem como objeto formal que define o caráter do conhecimento científico, havendo nessa metodologia duas partes inseparáveis. No caso, ele está falando do método, né? Investigação e interpretação dos fenômenos sociais. Isso é uma definição geral, né? E aí eu realço a questão do espírito crítico, reflexivo e interdisciplinar do profissional do direito. É importante que, na análise desses fenômenos sociais, nós nos utilizemos de um instrumental de outras disciplinas, de outras ciências, levando em consideração que o direito é insuficiente para compreendê-las, para compreender esses fenômenos sociais. Falamos um pouco disso na nossa aula anterior. A teoria geral do Estado, por sua vez, segundo Camilo Onoda Caldas, que o livro está disponível para vocês, tem como objeto de estudo o Estado e seus elementos, já colocamos isso aqui, né? Povo, território e soberania, os princípios que orientam a sua organização, estrutura e a natureza do poder e seu exercício. Ou seja, há o estudo da atividade política na teoria geral do Estado. Ricardo pergunta, se a ciência política tem como objeto os fenômenos sociais, ela se confunde com a sociologia? Em parte, sim. Tanto, Ricardo, que nos cursos de ciências sociais há uma cadeira, ciência política. Há uma cadeira de ciência política. Óbvio que os fenômenos sociais, eles têm uma abrangência mais ampla, eles têm uma perspectiva mais ampla de estudo. A ciência política é uma parte dessa perspectiva mais ampla. Então, se confunde em si com a sociologia. Se confunde bastante com a sociologia. Por exemplo, um autor que é utilizado tanto na ciência política quanto na sociologia, dada essa confusão, é Max Weber. O conceito, quando a gente for estudar Estado, quando a gente for estudar o que é o Estado e o que é a sociedade, a gente vai se valer muito de Max Weber, que é considerado um dos pais da sociologia moderna, junto com Marx e Durkheim. Então, se confunde bastante, bastante. Vocês, no decorrer do semestre, quando acho que vocês estão pagando sociologia jurídica com a professora Arquelei, né? Vocês vão perceber isso, que os objetos de estudo de ambas as disciplinas, muito embora não sejam iguais, tem muitos pontos de intersecção, tem muitos pontos em que eles se tocam. Tanto que a sociologia jurídica, ela se dedica a estudar a vinculação do fato jurídico com os demais fatos sociais. A sociologia jurídica, no caso, né? Enquanto a sociologia, de modo geral, estuda os fatos sociais. Óbvio, nós estamos falando de definições abstratas, gerais. Mas, de fato, há uma confusão. A ciência política, ela tem suas especificidades. Posso considerar a ciência política como a sociologia com foco nos aspectos políticos? De modo geral, pode. Óbvio que é uma definição geral que guarda alguma pertinência com o objeto de estudo da ciência política. Mas eu diria que se você fosse definir ciência política, você pode também utilizar esse critério. Obviamente, dentre outros, né, que é o estudo das relações políticas e sociais dentro de uma perspectiva histórica a partir das formas de organização de seu tempo. Algo assim, e essa definição mais geral tem a ver com isso.
foco nos aspectos políticos. Porque, veja bem, Ricardo, a ciência política, ela estuda não só, ela estuda os fatos sociais, mas ela estuda, sobretudo, por exemplo, os fatos sociais no que diz respeito à organização política da sociedade. Tem um autor, Foucault. Foucault, ele é conhecido por uma obra chamada Microfísica do Poder, ou Biopoder, né? Que é um autor central da sociologia. Nós não vamos trabalhar com ele. Foucault estuda as relações na ponta da lança, as relações no âmbito da família, no âmbito da igreja, no âmbito da escola, enfim. Quando nós vamos estudar a ciência política e os aspectos políticos das relações sociais, nós estamos estudando necessariamente também as formas de organização política da sociedade. Sindicatos, organizações sociais, grupos de pressão em relação ao parlamento, como a sociedade se organiza para pressionar os seus representantes eleitos. Como se dá essa dinâmica de relação entre os representantes eleitos e a sociedade. Organizada ou não organizada. Como a sociedade se organiza para ocupar espaços na burocracia estatal por meio de seus representantes ou não. A exemplo dos conselhos de direitos. Tudo isso é estudado na ciência política. Ou seja, tem um enfoque específico e a sociologia tem um enfoque geral. Então, a sociologia meio que abrange a ciência política. As ciências sociais abrangem a ciência política. Não sei se eu fui claro, tentei ser o mais sucinto possível. Nada, Ricardo. Então, essa observação aqui é do Camilo Onoda, né? Enquanto o jurista se preocupa com a aplicação da lei, o sociólogo jurista levanta o problema da maior ou menor eficácia na aplicação da lei, medindo o grau de sua adequação à realidade pela aceitação ou recusa que encontra na consciência social. Então, vocês percebam, o jurista que não é sociólogo, ou jurista que está alheio às demais disciplinas das ciências humanas, ele não está preocupado em entender por que uma lei tem eficácia ou não. Ele está preocupado em aplicar a lei. Ele não tem uma reflexão mais arrojada e profunda acerca dos limites de interpretação da lei. E quem explica bastante isso, quem entra nesse aspecto específico, é o Ferdinand Lassalle, com seu sentido sociológico da Constituição. O texto dele, A Essência da Constituição, está disponível para vocês também na plataforma Teams. Vocês vão estudar isso em Direito Constitucional e também em Sociologia Jurídica. Mas tem a ver com a nossa disciplina porque o sentido sociológico da Constituição, segundo Lassalle, ele procura compreender por que, por exemplo, há normas que pegam e há normas que não pegam. A Constituição, se não corresponder aos fatores reais do poder, ela se torna uma mera folha de papel. Essa reflexão é muito fundamental. Recomendo que vocês leiam, disponibilizei o texto clássico de Lassalle para vocês, certo? A partir da teoria geral do Estado e da ciência política, a gente tem condições de fazer uma crítica materialista aos institutos do direito, da democracia e afins. Por exemplo, nós temos o artigo 7º da Constituição, que diz: são direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros, que visem a melhoria da sua condição social. Inciso 11. A participação nos lucros ou resultados desvinculada da remuneração. E, excepcionalmente, participação na gestão da empresa, conforme definido em lei. Ou seja, nós temos essa previsão constitucional e temos logo depois, no finalzinho do inciso, conforme definido em lei. Isso significa que para essa disposição constitucional, para esse artigo, esse inciso da Constituição entrar em vigor, deve necessariamente haver uma lei ordinária, uma lei complementar que regulamente a Constituição e assim lhe garanta a aplicação no caso concreto. O que temos aqui, todavia, é uma omissão do legislador em aprovar uma lei e regulamentar esta disposição. O direito explica por que esta omissão ocorre? Não explica. Tanto que a teoria do Estado é uma ciência do ser, enquanto o direito constitucional estuda o dever ser. O direito constitucional, via de regra, vai falar, deve ser assim. Se não é problema meu. A teoria do Estado e a ciência política e as ciências sociais, de modo geral, vão entender, está assim na Constituição, mas não é aplicado. Vamos tentar entender o porquê disso. Por que
isso acontece. Eu queria entrar aqui, meu Deus, é muita tentação para dar prosseguimento. Por exemplo, esse artigo 227 aqui fala que criança e adolescente devem ter absoluta prioridade, inclusive no que diz respeito à destinação de recursos orçamentários. É o princípio, quando vocês estudarem ECA, Estatuto da Criança e do Adolescente, vocês vão ver que tem os princípios da proteção integral e da prioridade absoluta. E o Estatuto da Criança e do Adolescente diz que essa prioridade absoluta diz respeito principalmente, ou inclusive, à destinação de recursos públicos. Então, nós temos, óbvio, criança e adolescente, a sua condição de vulnerabilidade, de necessidade de cuidados mais próximos, demanda que o Estado tenha uma postura de proteção em relação a esse segmento da sociedade. Tanto que está aí o artigo 227 da Constituição trazendo isso. Só que o que a gente vê na prática? A gente vê, por exemplo, aqui a famosa pizza, que é a pizza do Orçamento Geral da União. Vocês percebam que, no ano de 2019, vocês percebam que aproximadamente 40% do Orçamento Geral da União, ao invés de ser destinado para criança e adolescente, ou para áreas afins, no que diz respeito à ordem econômica e social da Constituição, prevista no artigo 6º e no artigo 170 em diante, também do texto constitucional, 40% do Orçamento Geral da União foi para pagar juros da dívida, foi para o rentismo, foi para os credores da dívida, que abocanham quase metade do nosso Orçamento Geral da União, quase metade dos nossos tributos ou do que a União arrecada, e esse dinheiro vai para o ralo do rentismo e acaba que nós temos políticas de austeridade que tem como propósito exatamente garantir que essa parte amarelinha da pizza não diminua, pelo contrário, garantir que seja paga. Quando o artigo 26 do ato das disposições constitucionais transitórias diz que a dívida deve ser feita uma auditoria na dívida. O Equador fez uma auditoria na dívida e constatou que havia muitos títulos, chamados títulos podres, que estavam sendo pagos, mas que já haviam sido pagos antes. No entanto, a teoria geral do Estado e a ciência política ajuda a compreender isso. Ajuda a compreender porque nós naturalizamos que isso aconteça. Nós naturalizamos que dinheiro deixe de ser investido na infância e na juventude, na saúde e na educação, e se coloque para atender às vontades dos credores da dívida. Sem falar, esse dinheiro aqui não vai para político não, gente, vai para credor da dívida, vai para o mercado financeiro, viu? A gente, inclusive, ajuda a ciência política e a teoria geral do Estado ajuda a ter um enfoque menos moralista e mais estrutural e científico sobre os fenômenos sociais. Aqui alguns efeitos disso. Aqui, ó. Uma matéria em 2016, quando a chamada emenda do teto de gastos, a emenda constitucional 95 entrou em vigor, pesquisadores do Instituto de Pesquisa e Estatística Aplicada, IPEA, fizeram a previsão de que a saúde poderia perder 743 bilhões em 20 anos, até 2036. Só em 2019, segundo o Conselho Nacional de Saúde, nós perdemos 20 bilhões. A saúde perdeu 20 bilhões. Na educação, segundo consultoria da própria Câmara dos Deputados, essa emenda do teto tirará 24 bilhões por ano. Gente que é bom de matemática, faça as contas. Multiplique 24 bilhões por 18. Por quê? Segundo o texto da emenda constitucional do teto de gastos, a emenda 95, a restrição orçamentária no que diz respeito à educação entra em vigor 2 anos depois da sua aprovação. Ou seja, foi aprovada em 2016, entrou em 2018. Multipliquem 24 bilhões por 18. Vocês vão ver mais ou menos o que a educação deixará de perder durante o vigor dessa durante o vigor dessa emenda constitucional. 2020 foi o menor gasto médico com educação básica desde 2010, justamente 2 anos depois, 4 anos depois da aprovação da emenda constitucional do teto de gastos. E por que eu estou trazendo isso? Porque a Constituição diz o contrário. Se nós formos olhar o texto da Constituição, não era para estar vendo esses cortes. Não era. Minha análise é com base no texto da Constituição. A ciência política e a teoria geral do Estado faz com que nós compreendamos as estruturas da democracia liberal e do modo de produção capitalista para entender por que isso acontece. Sem análises morais, mas análise científica. A Constituição não permite que isso aconteça. Pelo contrário. Vejam lá o artigo 5º, vejam o artigo 170, vejam o artigo 6º. Estudem. Não precisa nem no manual.
Ah, Diago, nós temos 4 minutos só. No decorrer da nossa disciplina, a gente vai tentar explicar isso. Mas, ó, a gente está falando de questões abstratas, né? Ah, ortogastos e tal. Mas como é que isso acontece na vida real? Quais são os efeitos concretos dessas medidas? Aqui, ó. Aqui o estudo da Fiocruz, da Fundação Oswaldo Cruz, né? Pesquisadores da Fiocruz Minas, da Universidade Federal da Bahia e do Imperial College de Londres, do IPEA e da Universidade de Stanford, nos Estados Unidos. Eles fizeram a previsão, esse estudo de 2018, de que até 2030, o corte de recursos na saúde vai aumentar a mortalidade infantil em 8,6%. E o que isso significa? 20 mil crianças mortas e 124 mil crianças internadas. Esses são os efeitos concretos da austeridade na vida da população. 20 mil crianças mortas. A projeção é essa, segundo esses 4 institutos aí: Universidade de Stanford, Fiocruz Minas, IPEA, Universidade Federal da Bahia, Imperial College de Londres. E 124 mil crianças internadas. A ordem constitucional, quando previu o direito à saúde, no seu artigo 196, permitiria isso? Jamais. Vejam lá, artigo 196 da Constituição. O que diz sobre a saúde? Procurem, botem no Google, lei do SUS. Se houvesse um enfrentamento entre saúde, direitos fundamentais e sociais do povo e mercado financeiro, segundo a Constituição, quem devia prevalecer é o direito do povo, mas o que prevalece é o mercado financeiro, que drena todos os recursos do país. Sobre a justificativa de que vai criar uma atmosfera de confiança, mas tá aí, né? Emenda do teto de gastos, 4 anos depois não tem efeito zero. O assunto é muito, gente. Então, o que a teoria geral do Estado faz? Estuda o fenômeno do Estado, né? E qual a diferença básica entre teoria do Estado e ciência política? Nós falamos isso na aula anterior. A teoria geral do Estado busca analisar os fenômenos históricos do Estado, fenômenos históricos e sociais, de suas variações no espaço e no tempo, no que diz respeito aos pontos em comum. É uma teoria geral do Estado. Ou seja, tenta encontrar na diversidade de experiências históricas do Estado a unidade, para formar uma teoria geral, que abarca esses pontos em comum. Enquanto a ciência política, como Ricardo perfeitamente colocou, estuda as relações sociais e sua concretude, em dado período histórico. As relações sociais e políticas nos dias de hoje são diferentes das relações sociais e políticas na época da Idade Média. Na Idade Média, por exemplo, no modo de produção feudal, não havia parlamento. Não havia instituições políticas para que a população se fizesse representar por meio de representantes eleitos. Quem estuda essa condição e a condição de hoje, em que nós podemos nos valer de representantes eleitos, dentro da concretude histórica, é a ciência política. É a ciência política. E o interessante é que as formas políticas, essa reflexão é muito fundamental, gente, elas vêm na esteira das formas econômicas. O que foi a Revolução Francesa? O que foi a Revolução Francesa? Foi a burguesia se tornando classe dominante, depois de 300 anos de acumulação, de navegações, de acúmulo por meio do comércio de escravos, da Revolução Industrial. Foi a burguesia se tornando classe dominante a partir do seu poder econômico e pressionando para que o Estado passasse a ter instituições políticas correspondentes ao seu poder econômico, levando em consideração que a forma de organização política do Estado nas monarquias absolutistas não correspondiam ao poder econômico da burguesia. Quem tinha poder político nas formas monárquicas absolutistas era o clero e a aristocracia. Era Luís XVI, que perdeu a cabeça. Então, a burguesia passou a ser classe dominante do ponto de vista político e passou a pressionar por formas políticas correspondentes ao seu poder econômico, para a Revolução Francesa. A partir de então, dá-se início ao processo de consolidação das formas políticas da democracia liberal que correspondem ao poder econômico da burguesia. 2021. É coisa, viu, gente? É coisa. Então, a teoria geral, a ciência política, os aspectos gerais da teoria geral do Estado, né? A ciência política, ela resume
integram uma síntese superior do Estado, envolvendo os princípios fundamentais das várias ciências sociais, jurídicas e políticas que têm por objeto de estudo o Estado. Ela sistematiza os conhecimentos acerca do Estado, onde se organiza o sistema a partir da sociedade e da política, como o Ricardo perfeitamente colocou, viu? Leia um comentário de Ricardo, vou botar na prova, cara. A ciência política antes era isso que explica bastante, com muita propriedade, é Paulo Bonavides, né? Antes era uma ciência ligada ao direito constitucional. Depois houve a separação, né? Ciência política, tanto que Paulo Bonavides ele é constitucionalista, mas escreveu um livro de ciência política. Então houve desgarramento e se tornou uma ciência autônoma. Aqui algumas discussões sobre a questão do Estado e do bem comum, e a gente pode pular isso, né, infelizmente, porque nós não teremos tempo, mas as reflexões que aqui se encontram já foram feitas, né? Eu tento entrar um pouco nas teorias contratualistas, mas vai ficar para a próxima aula. Uma questão que eu vou repetir bastante nas nossas aulas diz respeito às teorias contratualistas, né? Hobbes, né? Hobbes. Alguns falam com o O fechado, outros falam com o aberto. Ricardo, o slide já está disponível. Já coloquei, antes de iniciar a aula, coloco todo o material no sistema. Então, tudo que eu mostro aqui está disponível. As teorias contratualistas, né, de Rousseau, Locke e Hobbes, eu vou entrar nisso na próxima aula. Mas é algo que vai estar muito presente no nosso curso, porque é algo que eu particularmente julgo fundamental para entender o fenômeno histórico do Estado. Por fim, gente, a ciência política, a teoria geral do Estado, ela tem um papel fundamental na formação do jurista crítico. Nós conversamos na aula passada sobre a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em que o ensino superior deve ser crítico, reflexivo e interdisciplinar, que a interdisciplinariedade é fundamental para a formação do jurista crítico, o diálogo com outras ciências, em particular com as ciências sociais, uma perspectiva de análise dos fenômenos sociais que não se limite à perspectiva puramente normativa e legal, que é insuficiente para compreender esses fenômenos, entender a totalidade social, para que nós não sejamos, eu mencionei também isso na aula passada, para que nós não sejamos igual ao Carlito, ao Charlie Chaplin, no filme Tempos Modernos, que é uma crítica à sociedade moderna, à alienação do trabalho, em que ele está aí arrochando seus parafusos sem saber o que está fazendo, sem ter um ponto de vista de totalidade do processo de trabalho e o que significa o trabalho dele nesse contexto social e econômico. A ciência política, a teoria geral do Estado, nos confere o material necessário para que compreendamos de forma crítica o nosso lugar nessa estrutura. E a partir daí, nós tenhamos condições e, sobretudo, vontade de transformá-la para melhor. Bem, gente, eu acho que é isso. Nós passamos um pouco da aula. É sempre um exercício de síntese monumental que eu faço. Vocês não têm ideia de como é difícil resumir tanto assunto numa aula só. Mas, enfim, eu espero que vocês tenham gostado. Ficamos por aqui. Uma ótima semana a todos e todas. Fiquem bem, ou procurem ficar bem. Eu sei que está difícil, mas, enfim, mais uma vez me coloco à disposição de vocês. Tenham uma ótima semana, se cuidem, bebam água e, por favor, tomem cuidado. Tomem cuidado, porque a situação não está fácil. Pandemia comendo solta. 2.000 mortes. Semana passada a gente teve 1.900 mortes de um dia para outro, né? Enfim, é preocupante. Mas estou aqui sempre, viu, gente? Um abraço, um beijo a todos e todas, uma ótima semana. Valeu, gente. Até mais. Obrigado pela atenção e pela gentileza. Tchau.